Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Páginas e Palavras Vivas, o canal onde vamos falar de sonhos sonhados acordados, onde vamos falar de empreendimentos, de empreendedorismo, projetos feitos, projetos executados. Nós vamos falar também de gavetas abertas, né? Às vezes o seu projeto está guardado dentro de uma gaveta e nós vamos conversar aqui, dialogar com você para que você possa abrir esta gaveta ou estas gavetas e tirar delas, né, os seus projetos e executá-los. Então nós vamos falar sobre fé com obras. Então, páginas e palavras vivas e sobre fé com obras. Este é o meu livro, um deles, né? Fé com Obras, onde eu falo sobre projetos feitos, projetos executados, sonhos sonhados acordados, ok? Sonhos que sonhamos acordados, sonhos que sonhamos trabalhando. E eu gostaria de falar aqui sobre Olimpíadas, quero falar sobre Rebeca Andrade e quero fazer uma ligação entre Páginas e Palavras Vivas, Fé com Obras, Olimpíadas, Sonhos Sonhados Acordados e Rebeca Andrade. Por que Rebeca Andrade? Nesses últimos dias nós temos visto falar muito sobre Rebeca Andrade, sobre esta ginasta, fantástica por sinal, que encantou o mundo com o seu trabalho, com a sua determinação, com a sua resiliência, né? Porque a história dela de vida é uma história de resiliência, uma história de determinação. Então, se você não conhece muito sobre a história da Rebeca Andrade, então eu te aconselho a pesquisar, entender por que as pessoas a admiram tanto. É claro que existem outros nomes, mas eu gostaria de tratar aqui mais especificamente sobre a Rebeca Andrade, porque também é um nome, é uma ginasta que eu admiro muito por causa da trajetória de vida dela. A Rebeca Andrade tem uma ligação direta com a história que eu conto, as histórias que eu conto no meu livro Fé com Obras. Eu falo ali de pessoas que olham para o pódio com muita antecedência, que sonham acordadas com o pódio, com a parte mais alta do pódio, mas pessoas que sonham exercendo atividades, pessoas que sonham trabalhando, exigindo de si mesmas, porque querem chegar, pessoas que atrelam e conciliam o suor que derramam com o tempo de atividades que elas exercem. E aí eu, como professor, toda vez que eu entro em sala de aula, eu vejo os meus alunos e como futuros e futuras Rebecas Andrade. Eu falo com eles sobre isso. De repente eu estou olhando aqui para futuros ginastas, né, para futuros jogadores de futebol ou de vôlei, para futuros empresários, engenheiros. Eu falo N profissões, N ocupações, para que eles entendam que o futuro deles é o que realmente importa. Ok? Eu digo isso para eles. E a Rebeca Andrade é um desses grandes exemplos. É um grande exemplo a ser seguido. É um grande exemplo de fé com obras. É um grande exemplo de esforço bem remunerado. Então, as medalhas que a Rebeca Andrade ganhou foram desejadas pela maioria das pessoas que estavam assistindo às Olimpíadas. Quantas pessoas não desejaram ser Rebeca Andrade nesses dias? Independente do gênero, se homem, se mulher, independente, eles desejaram ser como a Rebeca Andrade. E esses esforços feitos pela Rebeca Andrade traduzem perfeitamente o nosso desejo futuro, o nosso olhar fixo para a parte mais alta de um pódio. E aí eu pergunto, que
pódio é esse onde você quer subir? E como você quer chegar a esse pódio? Deitado? Dormindo? Eu gosto muito de usar a frase sonhar acordado ou sonhar acordada exatamente porque é sonhando acordado que nós vamos realizar os nossos sonhos. Então, a gente falando sobre as Olimpíadas, não apenas sobre as Olimpíadas de Paris, né? Deste ano de 2024, de outras Olimpíadas também, de outros ginastas ganhadores e de outras Rebecas Andrade, né? Porque eu quero direcionar os demais ganhadores também de medalha, quero chamá-los de Rebeca Andrade neste meu vídeo para exemplificar o que é fé com obras, o que é sonhar acordado e o que é pódio e Olimpíadas para gente. Então, eu poderia dizer que Rebeca Andrade pode ser um vendedor de picolés, por exemplo. Aí você vai rir e fala, Maurício, Rebeca Andrade? Você está comparando a Rebeca Andrade agora com um vendedor de picolés? Sim. Então, o vendedor de picolés, ele pega a caixa de picolés dele, o carrinho de picolés dele, coloca ali dentro, vou colocar aqui 100 unidades de picolés, e ele fala, hoje eu quero vender esses 100 picolés e quero voltar lá na loja ou na fábrica e pegar mais 100 picolés. Hoje eu quero aproveitar esse calor e quero arrebentar nas vendas. E ele sai, e ele caminha, e ele vende, e ele volta na loja e coloca mais picolés na caixa e vende. E no final do dia ele senta ali para fazer as contas e fala, gente, arrebentei de vender, vendi muito. Pode parecer engraçado essa minha comparação entre a Rebeca Andrade, a grande ginasta, e o vendedor de picolés, mas não é engraçado. As medalhas que a Rebeca Andrade ganhou nas Olimpíadas de Paris e a satisfação do vendedor de picolés de ter vendido tantos picolés naquele dia ou naquela semana é a mesma. Ambos se sentem realizados. O projeto da Rebeca Andrade, a grande ginasta, era fazer uma grande performance, né? Ganhar a medalha de ouro. Ela treinou visualizando e visando, né, a medalha de ouro. E o projeto do vendedor de picolés era vender todos os picolés, todas as unidades que estavam em sua caixa de picolés ou em seu carrinho de picolés. Então havia ali um projeto, tanto do vendedor de picolés como da Rebeca Andrade, e havia determinação, porque ambos saíram com o objetivo de cumprir aquele propósito. Havia determinação ali. E por fim houve realização de ambas as partes, tanto da parte da Rebeca Andrade, quanto da parte do vendedor de picolés. Nós que estamos de fora, eu vou falar nós agora, que eu vou me colocar como um espectador vendo as duas figuras, Rebeca Andrade e o vendedor de picolés. Às vezes a gente, socialmente falando, não dá o mesmo valor à Rebeca Andrade ginasta e ao vendedor de picolés, mas o vendedor de picolés sabe qual é o valor do esforço que ele fez. Então, para concluir aqui a nossa história, eu quero falar sobre projetos, determinação e realizações. É o que eu gosto de falar, coloquei aqui no meu livro, aqui, Fé com Obras, projetos, determinação e realizações. Então essas três palavras servem para todas as Rebecas Andrade. A Rebeca Andrade ginasta, a Rebeca Andrade vendedora de picolés,
A Rebeca Andrade diarista, né? Aquela que vai à sua casa, faz a faxina e ganha ali por diária, né? Por dia que ela vai na sua casa. A Rebeca Andrade que dirige, né, os carros de aplicativo, afinal. Então, cada uma dessas Rebeca Andrades tem o seu projeto, tem a sua determinação e, por fim, a sua realização. Então, eu quero te chamar de Rebeca Andrade. Independente do seu gênero masculino ou feminino, eu quero te chamar de Rebeca Andrade, ganhador e ganhadora de medalhas. Este assunto é sobre projetos, determinação e realizações, é um assunto abrangente, é um assunto que poderíamos falar durante horas e horas sobre ele e que nós não terminaríamos nunca. Principalmente porque eu sei que deste lado aí tem N pessoas, né, que tem experiências marcantes para contar para a gente, que tem ideias maravilhosas para nos dar, tem grandes exemplos de determinação para nos oferecer, né, para nos ensinar, para nos dar. Então eu sei que esse assunto ele é inesgotável. E como eu estou usando aqui o nome da Rebeca Andrade para exemplificar as pessoas que têm projetos, as pessoas que sonham acordadas, né? As pessoas que olham para a parte mais alta do pódio. E eu já disse aqui também, né, que Rebeca Andrade pode ser o vendedor de picolés, né? Eu gostaria de usar a capa do meu livro como uma mensagem direta de projetos, de determinação, de realizações e como mensagens de Rebecas Andrade, né? Para todas as pessoas que desejam chegar ao próximo estágio da vida deles. Então, nós temos aqui, ó, uma lagarta, e eu vou colocar lagarta entre aspas. Nós temos aqui um casulo e uma borboleta voando alto, né? E aí eu imagino que essa borboleta voe alto, alto e distante. Então, ó, a Rebeca Andrade, né? Ou as Rebecas Andrade, né? Em sua fase de projetos, falei, eu quero e eu vou fazer. A Rebeca Andrade executando o seu projeto aqui, ó, crendo que eu vou fazer a Rebeca Andrade, né, determinando. E por fim, a Rebeca Andrade, ó, voando alto. Por isso que eu chamei e falei que vou te chamar de hoje em diante de Rebeca Andrade, vencedor e vencedora. Rebecas Andrade, ok? Pessoal, esse livro Fé com Obras, ele tem 640 páginas. Imaginem quantas Rebecas Andrade vai poder encontrar aqui dentro, quantas histórias de Rebeca Andrade. Todas as histórias aqui contadas são reais. Os personagens, não tem personagens fictícios aqui não, todos os personagens são reais. E no nosso site, páginasepalavrasvivas.com.br, você pode adquirir o seu exemplar. E eu gostaria muito que você lesse o livro, que você também fizesse as suas observações, que você nos mandasse mensagens dizendo qual é o seu projeto, falando sobre as suas medalhas, ok? Porque eu sei que você tem medalhas e são muitas. páginasepalavrasvivas.com.br, ok? Grande abraço!